Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai assistir um vídeo incrível. Fica comigo até o final. A gente vai falar bastante sobre como fazer um brisket hot and fast, como fazer um brisket low and slow, quais são as diferenças, o que acontece durante esse processo e o que é melhor de se fazer dependendo da qualidade da carne, nesse segundo vídeo que a gente vai ver hoje. Então, bora pro vídeo. I'm an Italian chef that from Italy. A gente está no canal da Texicana Barbecue, do Pitmaster Max, onde ele vai falar sobre hot and fast, low and slow, dependendo da qualidade da carne. Então é bem bacana, vamos prestar atenção que vai valer a pena. What's up, everybody? Texicana Barbecue. Today we are in Arlington, Texas at Hurtado Barbecue. Hurtado Barbecue em Arlington, Texas. Hot and fast and another long and slow. The long and slow one will be in a primitive pit, 1,000 gallon, and the hot and fast will be in a pit barrel. Ó, vamos lá. Ele vai fazer um teste de hot and fast and low and slow. Então, hot and fast é em alta temperatura num curto período. E o low and slow é a gente fazer a mesma carne num longos períodos, né? Cozinhar ela por longos períodos numa temperatura mais baixa. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso aí. Olha, ele vai usar um barrel, um barril, para fazer o hot and fast e vai fazer num pitch offset o low and slow. And we're gonna compare the result with more traditional technique, low and slow and prime brisket. Ele está mostrando como é que ele faz a limpeza aqui. Trimming and seasoning will be the same as the seasoning we're using. Salt and pepper. Ele vai usar sal e pimenta do reino, vai usar o mesmo tempero nos dois. Trimming, seasoning and so forth. I'm gonna leave a link below in the description. Eles usam a mostarda para fazer a cola aí do tempero. Hot and fast, we wanna have the seasoning super even, just because we don't have a lot of time to set our bark. And in the trimming process, we wanna round it up all the pointy edges. Olha, ele está falando aqui que ele está fazendo um tempero bem homogêneo, porque ele não tem tempo de criar o bark, né, no hot and fast. E também ele tirou todas as pontas que poderiam gerar pontas, deixou tudo arredondado para não queimar devido a essa temperatura mais alta. But before switching in smoking mode, we got a little homework to do. Aqui, presta atenção que vai ser legal. Já deixa o like aqui no canal, já se inscreve para mais conteúdo como esse. Então vamos lá, que aqui vai ser bem bacana daqui para frente. A gente vai ver questões bem interessantes sobre como funciona um brisket, como funciona a carne. Welcome to Brisketology. Brisketology. Marbling is another word to say intermuscular fat. Prime beef contains between 8 to 13% of fat. Less than 2% of cattle in US are graded prime. Ó, vamos lá. Eu vou fazer assim, vou parando para a gente pegar bem o que ele está falando, porque vão ter informações bem interessantes aqui. O marmoreio, né, é a gordura intermuscular, é aquela gordura não que está na superfície da carne, é aqueles pontos brancos que a gente vê dentro da carne, né? E ele está falando aqui, ele está comparando o prime beef e agora eu tenho que ver, eu acho que é choice beef, que é o que acontece. Nos Estados Unidos, eles fazem uma graduação, eles separam a carne em categorias, prime, choice e select. Quanto mais marmoreio, prime, de 8 a 13% de gordura intermuscular, ele é considerado prime, e depois tem a outra ali, que vamos ver quanto que é. Menos de 2% do gado americano entra dentro dessa graduação. Então, vamos dizer que é uma carne de extrema qualidade que não tem muito, é difícil de conseguir. Não vou dizer que é difícil de conseguir, mas a produção não é tão grande. And that makes it more expensive and very hard to get. Mais caro e mais difícil de achar. Brisket instead contains from 4 to 10% of fat. Select beef even less. That makes them cheaper and more available. Choice, que é a outra categoria. Então, ao invés de ter aquela quantidade de marmoreio, ele tem de 4 a 10. Então, ele já é uma carne que é um pouco inferior. Já aumenta um pouco mais, ó. No outro, a gente tem mais gordura, nesse a gente tem menos. E o Select, que é a outra categoria, que é a mais barata, ela tem de 2 a 4% de gordura. Então, a carne vai vindo lá de 13 para 10 no máximo, depois para 4. Então, são as categorias que eles separam. E aqui, por causa disso, ela se torna mais barata e mais acessível, né? Select beef even less. That makes them
cheaper and more available. Even Brazil, which is one of the biggest exporter of meat worldwide, it doesn't take in consideration the grading system. Ele está falando que o Brasil, apesar de ser um dos... Olha, legal ele falar do Brasil, ele já veio para o Brasil, ele veio na churrascada, ele fez pastrame de língua, ele fala português também, e ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil a gente não tem essa divisão de categorias de carne, né? Se tu vai no mercado, às vezes tem na mesma caixa uma picanha que tem mais marmoreio e uma picanha que tem menos marmoreio. Então a gente não separa dessa maneira que o americano separa. System. So to find prime beef over there in many other countries is very hard. Para achar o prime, que é aquele que tem mais marmoreio, aqui no Brasil também é difícil. Also, in many states of US, prime beef is too expensive and very hard to get. A while back, I was in Italy and I asked my local butcher if he can provide me some prime beef. Na Itália, que é onde ele é natural, ele pediu pro açougueiro conseguir para ele prime beef, né? Que ele queria carne prime, com aquela graduação ali. He looked at me very confused and he replied, "We don't order beef from..." E ele falou, a gente aqui não tem o brisket da Amazon, não adianta que aí não tem essa graduação. Amazon here. That was a great joke. If you want to hear more joke like this, aí, ó, clica aí, se inscreve no canal dele e no meu também. Anyway, that's my last one. But now let's analyze what happened when we cook the meat. Aqui é interessante, de novo, peço atenção, porque ele vai mostrar o que acontece quando a carne é cozida, né? Quando a gente está cozinhando a carne. So, how comes that when we pull a steak at 140 Fahrenheit internal temperature, a ribeye, for example... 140, o nosso especialista editor vai colocar aí quantos Celsius é. Is nice and juicy. Bife de ribeye tá muito suculento, tá bacana e suculento. And if when we try to do that with a brisket, will be hard as a rock. Se a gente fizer a mesma coisa com o brisket, for comer ele a 140 Fahrenheit, ele vai estar duro como uma pedra. Roughly, a ribeye contains 70% of water, 20% of protein, and also a small percentage of fat. Vamos lá, ele está falando aqui que o ribeye, né, que é o nosso bife ancho, ele é feito de 70% de água, 20% de proteína, depois é gordura, carboidratos e minerais. Então essa é a composição de um steak aí, né, de um bife ancho. Carbohydrate and minerals. And that is because brisket, beside all that, it also has a big... O brisket tem tudo isso que tem no bife ancho e tem mais o tecido conectivo. Connective tissue. And connective tissue plays a big role if our brisket gonna be tight, over... E ele a quantidade de tecido conectivo vai dizer se ele vai ser mais firme ou mais mole. That's right. So basically, when we're buying a brisket, we are paying for water, protein, and fat. Quando a gente compra um brisket, a gente está comprando por água, proteína e gordura. In case of a prime brisket, a very expensive fat. E se for prime, né, que tem um bom marmoreio, uma gordura bem cara. Connective tissue, instead, is present in hard-working muscle, lean or fat. E tecido conectivo está presente em cortes que são mais firmes, mais duros. Instead, is present in hard-working muscle, lean or fat. Tecidos que eles têm mais movimentação, sendo eles gordos ou não. Doesn't matter. But to understand how important it is, connective tissue, let's analyze a 12-hour prime brisket cook low and slow. De novo, presta atenção que isso aqui é bem legal. The first 3 hours of the cook, we have the creation of the smoke ring and all that. Então ele está falando aqui, ó, que num cozimento de 12 horas de um brisket, low and slow, né, a baixa temperatura e por longos períodos, no caso aqui 12 horas, a gente tem até a terceira hora a formação do smoke ring. After 6 hours, safe to say that our bark is... Depois de 6 horas começa a firmar o bark. Né? Claro que aqui é para uma temperatura, eu não sei que temperatura ele trabalha, né? Mas low and slow normalmente é de 100 graus a 125. Now, after roughly 9 hours, things get interesting.
When usually a large piece of meat reach a temperature of 170 degree Fahrenheit internal, it starts sweating. Ó, ele falou que depois das 9 horas, né, começa a acontecer, e quando ele chega a 170 Fahrenheit, que o editor vai colocar aí, ele começa a suar, que é o que está acontecendo comigo agora. Aqui, ó, tô suando, tô me secando aqui com a toalhinha. Então, começa a subir a temperatura desse brisket e ele começa a perder líquido, né, se refrigerando. Isso se chama stall. É quando a temperatura para de subir porque o líquido que tem dentro da carne está resfriando a carne. A carne começa a suar. That creates the stall. So the meat it kinda cool itself by sweating. Ó, ela se resfria a ela mesma, né? Exatamente porque ela começa a suar e perder líquido. Losing juices, and that creates the stall. So because of this sort of weird cooling process, the meat, for quite a bit, it won't go nowhere. It will basically store or plateau. To overcome the plateau, a common technique is to wrap the brisket in. Ele está falando que quando ela atinge esse platô, que ela para de subir a temperatura e fica se mantendo na mesma temperatura, para a gente quebrar esse platô, a gente embala o brisket. In foil or butcher paper. No alumínio ou no butcher paper. In a cooking process can lose up to 25% of his original weight. And most of the weight, it comes from water, from the lean part of the brisket. Aqui ele fala que ele pode perder até 25% do seu peso. A gente aqui no Brasil sabe que por testes ele chega a perder até 60%. Né? Isso depende da quantidade de tecido conectivo, a quantidade de água e vários fatores, qualidade da carne, tipos de colágenos. Então, ele está falando aqui para ele observa mais ou menos 25%. So most of the juices that you see in a foil or butcher paper, it comes from that. Muito do líquido que a gente vê no butcher paper ou dentro do papel alumínio, dentro da forma de alumínio, é essa perda de líquido. So at this point, any other kind of meat, an example again, a ribeye, it will be dry. There is no way we're going to recover. E a 195 Fahrenheit aqui que ele está botando, ele está falando que se for um ribeye vai estar extremamente seco. Mas para nós que estamos fazendo o brisket, o tecido conectivo, o colágeno, começa a quebrar nesse momento. But in the case of brisket, guess what? There is a connective tissue that's going to save us. Connective tissue has the amazing capacity of turning into jello. O tecido conectivo se torna uma gelatina, né? Que eu brinco que é aquela gelatina que sai quando a gente faz carne de panela, né? Porque a gente normalmente usa músculos de trabalho que tem muito tecido conectivo, né? O brisket, quando a gente deixa o líquido dele esfriar, ele tem um aspecto gelatinoso, é essa gelatina que é o tecido conectivo que se quebrou. That's why a perfectly cooked brisket has kinda the jello consistency. Por isso que um brisket tem essa consistência de gelatina. A gente mexe ele fica todo molengo, né? Dá para perceber, pessoal, que ele passa o vídeo devagar aqui para ele conseguir falar tanta informação que ele tem que mostrar. Então, às vezes parece que o vídeo está travando, mas na verdade ele desacelerou para poder falar todas as informações na mesma imagem. You know the jello that you buy in a store is made just from that. A gelatina que você compra no mercado vem daí. Internal temperature, the brisket gonna lose moisture. Around 195, the connective tissue turns into jelly and the fat melts. Então ele está falando que a 170 Fahrenheit ele começa a perder líquido. Depois o tecido conectivo que desmancha hidrata a carne, né? E a gordura, esses dois juntos, quando a gordura derrete, começam a hidratar a carne, a 195 Fahrenheit. Remoisturize our brisket. E traz And this sort of moisture recovery reidrata a nossa carne. E essa reidratação continua durante o processo de descanso. The rest starts after we pull the brisket reach a temperature of 150, 160 and we put into the warmer. O descanso é bom deixar descansar até chegar a 150 Fahrenheit. É um momento bom para a gente servir ele, né, ou tirar do descanso.
E aqui ele também está dizendo que é para você se inscrever para não perder conteúdos como esse, né? Vídeos com bastante informação, trazendo luz aí a esse assunto. Now, here's a big difference between prime brisket and lower grade of beef. E aqui que ele fala que tem a grande diferença entre o brisket lá que a gente falou que é prime e o que é choice, a quantidade de gordura. That the prime brisket has more fat, it can support longer rest. Isso é interessante, isso aqui eu não fiz nenhum teste para saber se isso é verdade, mas eu achei interessante que ele fala o seguinte: quanto mais gordura a carne tem, mais tempo ela deve descansar. Quanto menos gordura a carne tem, menos tempo ela deve descansar. Isso aqui é uma conclusão dele, eu não tenho nenhuma contra para falar o contrário do que ele está dizendo. So actually, a longer rest on a prime brisket will be beneficial, up to 10-15 hours. After that, start oxidizing and so. Então ele fala que aqui o brisket que tem mais gordura, até 10 a 15 horas ele pode descansar antes de começar a oxidar. But it will stay juicy for a very long time. With brisket with less marbling, long rest is never a good idea. We just don't have enough fat to support a long rest. Então ele está dizendo que o brisket que tem menos marmoreio, ele tem que descansar menos. Não é que não tenha que descansar, ele tem que descansar menos porque ele não tem gordura para suportar esse descanso. Ele que está falando isso. So the best way to do it is to slice the brisket right on a sweet spot when the connective tissue is still nice and jelly and we have a little bit of fat to work with. Pelo que ele está dizendo aqui, é para cortar logo que tiver macio, que tiver o tecido conectivo tiver já rompido, tiver reidratado a carne, ele já manda cortar aqui. Há controvérsias. Cooking-wise, the approach to smoke our choice brisket will be straightforward. Hot and fast, we got 3 hours at 300 to set our bark and color, and another 3 hours at 350 after we wrap it in foil. Agora ele vai explicar como é que ele fez o Hot and Fast. Tem um outro detalhe aqui que eu acho interessante, que assim, ele pegou o melhor brisket e fez low and slow, e pegou o pior brisket e fez Hot and Fast. Porque ele acredita que quanto menos tempo de exposição ele ficar, menos tempo ele vai ter para perder líquido e ficar pior. Então, também aqui há controvérsia, seria legal fazer algum tipo de teste desse tipo para entender se realmente esse é o melhor, porque a gente normalmente aqui no Brasil faz ao contrário, quanto pior o brisket, mais lento a gente faz. Mas é de se pensar que talvez a gente tenha uma quebra de paradigma aqui. Ele está falando aqui que ele faz o brisket por 3 horas a 300 Fahrenheit, que deve dar uns 130 Celsius, acho talvez um pouco mais. O editor sabe tudo disso aí. E ele faz até ele formar o bark, né? Até a defumação dele é esse tempo. Depois ele embala em papel alumínio por mais 3 horas a 350 Fahrenheit. A total of 6-hour cook. We're going to do that in a peat barrel, which is just perfect to do that. Now, to handle such an effective... Os desafios we're aqui. going to go through some challenge and we need some solution. So the first challenge is that we don't have too much time to set up the bark. And we're going to overcome that by seasoning our brisket very evenly. Não temos tempo para a formação do bark, então ele vai passar o tempero o mais homogêneo possível. And by using a very coarse rub. E ele vai usar um rub mais moído. Second challenge is very easy to crisp up a brisket running at 300. Solution, we're gonna trim all the edges, make it nice and round. And we're also gonna use a 6-7 pound brisket. And I found that having a less surface exposed to the heat. Para não queimar as bordas, ele fez os cantos arredondados que a gente falou. Ele cortou todos os cantos e arredondou ele. Deixar ele bem arredondado. O brisket que ele está usando tem de 6 a 7 libras, que deve dar em torno de 3 quilos, 3,5 kg. It responds better to hot and fast. Also, small brisket helps avoiding the curl. The curl is when the lip part of the brisket is looking up to the sky. The fat, when exposed to too much heat, it binds together with the connective tissue, and that creates the curl. But now, let's get smoky. Esse curl aqui,
eu vou dizer para vocês que eu não entendi direito o que ele quis falar com isso aqui. Vamos ver se... And I found that having a less surface exposed to the heat, it responds better to hot and fast. Also, small brisket helps avoiding the curl. The curl is when the lip part of the brisket is looking up to the sky. Ele fala que é quando a parte magra do brisket dispara a alta temperatura. When exposed to too much heat, it binds together with the connective tissue, and that creates the curl. Mas a gordura e o connective tissues, né, que é tecidos conectivos, se colam, né, e fazem... Now, let's get smoky. Fazem o quê? Connective tissue, and that creates the curl. But now, Criam esse curl. we load our prime brisket in our offset smoker, and we run 250, 260. Ó, 250 a 260 Fahrenheit. Num pitch offset tem um pouco de diferença em usar um pitch reverse flow. Quando a gente fala 250 num pitch offset, ele tem uma característica diferente que a gente teria que fazer, sei lá, 225 num offset reverse flow. 60 until wrap time, 170 internal temperature. Ele vai embalar quando der 170 Fahrenheit. E aqui tá fazendo um tallow, pelo jeito. We're also gonna make some tallow for no reason. It just because it makes me happy. We load our pit barrel like a real man. Ele tá dizendo que ele encheu aqui como um homem, já botou a brasa ali. Brisket only gonna smoke for 3 hours, so we need the clean smoke, but a lot of it. Meat also has to be cold, so we can create Carne gelada ou fria para criar um smoke ring mais rápido. the smoke ring in very little time. We shape the brisket to shrink the surface of it as much as we can. That will help avoiding crispy edges. It's now time to wrap our low and slow prime brisket. About the choice hot and fat brisket, we're gonna take a look every hour or two, but usually everything goes pretty smoothly. Of course, you don't have to cook selector choice hot and fast. You can also do a sort of low and slow, start at 280, 300, and then stabilize at 250 throughout the cook. About 10 hours, your brisket should be ready. Ele tá falando que tu pode fazer no outro, né? Ele tá fazendo o prime e o choice em cada método, mas que tu poderia inverter, não tem It's problema. like going to Rome. There are many ways to get there. And if somebody tells you that there is only one way, you've probably never been to Rome. É como ir para Roma. Existem vários caminhos para ir para Roma. Se a pessoa te disser que existe apenas um caminho, essa pessoa nunca foi a Roma. Meanwhile, somewhere in Texas, a choice brisket is looking pretty good, is ready to be wrapped in foil. Uma coisa deve ser dita, pelo tamanho do brisket que ele está trabalhando aí, pela qualidade do acabamento de gordura, o brisket select dele é melhor do que alguns briskets que a gente tem aqui no Brasil, que são fininhos, que os animais são menores, né? Eles têm animais maiores lá. For another 3 hours at 350. Like we saw before, we wrap the brisket because we want to overcome the plateau and let the meat sweat more, basically. Ó, vamos às comparações. On the right, we have a prime brisket À direita, a gente tem o prime, cooked low and slow, esse que ele está mexendo. 12 hour plus 4 hour rest. We average Descansou, defumou, né? Ou cozinhou por 12 horas e descansou 4 horas. a temperature between 250 and 260, and in the last 3 hours, 300 after wrap. Ó, na última hora ele botou mais calor, 300 Fahrenheit. On the left, the brisket with the bigger burn end was a choice brisket. Aqui é o choice, Fast for the first 3 hours, 300. 3 horas a 300. In the last 3 hours of the cook, we wrap it in foil and we run it at 350. E as últimas 3 horas embalado, ele trabalhou a 350 Fahrenheit. It's now time to slice some brisket. What I'm gonna do, I'm gonna let it Brandon, owner of Hurtado Barbecue, and Manny, one of his main pit master, to try both brisket without telling them which one is what. Ó, agora ele vai mostrar aonde ele vai colocar os briskets. Vai ser meio confuso porque ele vai tirar a parte gorda e a parte magra e vai colocar na frente e atrás de um lado e do outro. If our experiment went correctly, it will be very hard to tell which one is prime and which one is choice. In the bottom left of the tray, I will place the choice
Na parte de baixo, do lado esquerdo, choice brisket moist, vai colocar o point do choice. and on the left side, on the Não, do de lado direito. Do lado esquerdo, na parte de baixo, bottom of the tray, I will put the prime brisket moist. ele vai colocar o prime brisket, point. Nossa, The é green part confuso. of the choice will be in the front toward A parte magra do choice, que é o flat, ele vai colocar na frente. E atrás das fatias, ele vai colocar o prime. the moist part of the brisket, and the prime lean will be behind the lean choice. What's noticeable about the choice brisket is that it seems much juicier, just because the juices in there, they're still moving, the brisket didn't rest. Ele está falando aqui que, como ele não deixou descansar e os líquidos estão tudo se mexendo, o choice, que é o mais que tem menos marmoreio, parece mais úmido And it's still hot. So right e ainda está now, quente. it will be very hard to tell which one is what. But in 3-4 hours, the choice brisket will be much drier than the prime one. O que ele está falando aqui, daqui 3 horas, provavelmente o choice vai estar bem mais seco do que o prime. And what do you prefer, cooking hot and fast or low and slow? Let me know below in the comment section. All right, so over here, you guys know which one is choice, which one is prime. Sabemos mais ou menos, né? Porque a tradução aqui também não foi das melhores. Now, Brandon, owner of Hurtado. Manny, you work over here at Hurtado for 2 years. They clearly know Brandon, both of them. Antes dele falar qualquer coisa aqui, a gente tem que observar que o brisket que ele tem ali, os dois, para mim, me parece de muito mais qualidade do que muito brisket que a gente encontra aqui. Então, eu acho que é válido, com certeza, o que ele está fazendo, mas a gente aqui no Brasil teria que testar com a carne que a gente tem aqui. Clearly know what they're doing. So let's see if they can figure out which one is choice. E aí, será que eles acertam? You got it. Just try it. Judge the moist and the lean. Ó, vamos lá. Nossa, o cara enfiou tudo na boca. That was prime. Ó, aqui o da frente tá dizendo que é prime. O de trás, o de trás tá falando que é choice. Comeram a mesma carne os dois. This is prime. Oh, this is prime. O cara falou que é, eles That was different from me. os dois falaram coisas trocadas aí, vamos lá. All right, this is your definitive answer. All right, guys. So we got 50-50. 50-50, né? Porque os dois falaram ao contrário um do outro. They did the exact same opposite thing. So one, you were right. You were wrong on the prime, but right. Ó, então o primeiro pedaço que eles pegaram ali era choice. On the choice, on the moist, and you on the lean. So E o segundo era prime, pelo que eu entendi. there was the other way around. So it's like 50-50. So basically, we can agree Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, se eu entendi. on the moist. Vamos lá. We got, all right. Nossa, é confuso, desculpa, galera. I don't know. It's choice on the prime. All right. This is your definitive. You don't know. Choice on the prime. All right. This is your definitive answer. All right, guys. So we got 50-50. They did the exact same opposite thing. So one, you were right. You were wrong on the prime, but right on the choice. Ó, então o cara acertou o prime e errou o choice. We're right. You were wrong on the prime, but right on the choice. On the moist, and you on the lean. So there was.
Então um acertou na parte magra e o outro acertou na parte gorda. The other way around. So it's like 50-50. So basically, we can agree that you can't really tell which one was what. Yeah. It was like 50-50 because you guessed the case is closed, Your Honor. Caso encerrado. That means that if you cook choice in a certain way, it tastes like prime. Ele está dizendo aqui, se você fizer o brisket, o choice, de uma maneira diferente, ele pode ficar igual a um prime. Mas aqui vai esse raciocínio aqui, que as carnes deles são diferentes das nossas. Dá para ver pelo tamanho, ó, vou botar o cursor em cima aqui, ó, pelo tamanho da fatia, que sendo prime ou sendo choice, ele tem uma fatia desse tamanho aqui. No Brasil a gente pega brisket com uma fatia bem menor, então a gente tem que vale como entendimento aqui, mas acho que a gente teria que testar isso para nossa realidade. It's still moist. The consistency there is really there. Really good. That's it. And what is your opinion about hot and fast versus low and slow, and prime brisket versus choice brisket? Deixe seu comentário, o que você acha aí de fazer low and slow, hot and fast, qual você prefere. E aqui do ladinho eu quero fazer a última observação desse vídeo aqui, que ele está colocando papel alumínio nas pontas do brisket para que ele não queime aqui, ó. Isso foi uma técnica que eu vi ele fazer a primeira vez aqui no Brasil, quando ele deu um curso, se eu não me engano, durante a churrascada, não lembro se foi no debate ou na churrascada, e ele mostrou essa técnica de colocar o papel alumínio para quando o calor bater ali, não queimar as beiradas da carne ali. E se inscreva no canal, tá aqui ó, na tela, gigante, se inscreva aqui, ó, no meu e no dele. Bom galera, é um vídeo incrível, muito conhecimento, tem que assistir com calma. Vocês viram que até eu acabo me atrapalhando em algumas coisas, porque é realmente confuso muitas vezes ali a tradução com o que ele está falando, aonde ele está colocando, a imagem não bate com o que ele está falando, mas eu acho que deu para a gente passar, né, o que acontece com o brisket quando ele está sendo feito, quais as maneiras de se fazer, e eu acho que vale aqui a gente testar com a carne que a gente tem no Brasil, um brisket de primeira, um brisket de não tão boa qualidade, e fazer esse teste, tentar fazer um hot and fast, low and slow, e ver qual deles fica melhor ou se eles também ficam iguais como está aqui no vídeo, né? Então esse tipo de vídeo é bem bacana, vale a pena, compartilha aí com os amigos, se inscreve para mais vídeos como esse, tamo junto e um abraço. Valeu, até o próximo, hein? Vejo aqui.